São pessoas comportadas, tá? E eu vejo que são uma pessoa séria. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre entrevista ao vivo no rádio e sobre espelho de programa no rádio. Como é que você organiza, né, um programa de rádio? Como é que ele é feito? E eu trouxe para vocês para mostrar dois exemplos de espelho de dois programas da CBN que foram feitos esta semana. Tá? Pedi ajuda aos universitários e eles me enviaram os respectivos espelhos. Botei referência bibliográfica aqui para depois vocês darem uma olhada, quem quiser se aprofundar mais, mas enfim, vai estar no portal, não precisa que ninguém anote. Então vamos lá. Entrevista. A entrevista é a principal ferramenta de um jornalista. Seja do rádio, seja da TV, seja do jornal. Eu diria que acho que a grande habilidade do jornalista, além de escrever, é saber fazer perguntas. Uma pergunta errada pode simplesmente destruir a sua reportagem, né? Ou a ausência de uma determinada pergunta também pode gerar uma apuração mal feita, né? Então, assim, a entrevista é o nosso principal instrumento de trabalho, né? Então, a entrevista é o modo clássico de cobrir um fato jornalístico e para o rádio a entrevista é fundamental. Por quê? Porque é a entrevista, muitas vezes, que vai passar informação para o ouvinte. Muitas vezes não tem tempo do jornalista entrar, ou o jornalista entra com flash, né? E depois tem uma pessoa ali próxima para ser entrevistada, dependendo da importância, do grau de importância do tema e da pessoa disponível, o repórter vai entrar ao vivo com aquela pessoa, né, fazendo uma entrevista, ou a entrevista ao vivo no estúdio, são as duas formas, né? Só que assim, a entrevista no rádio é a forma mais ágil de você passar uma informação, o que a fonte tem a dizer sobre um determinado assunto, tá? Então a função da entrevista, isso a gente já viu quando a gente falou dos diversos formatos jornalísticos que existem no rádio, a entrevista tem como função aprofundar um determinado tema, contextualizar um determinado tema e muitas vezes trazer fatos novos, fatos que ainda não foram revelados, tá? Então é como se o ouvinte ele fosse convidado a, junto com o repórter, ouvir a testemunha, né, de um protagonista da história. E aí eu não tenho como não lembrar o protagonista da história. Quando eu estava fazendo esses slides, eu lembrei de uma história curiosa que eu contei acho que de um grupinho na semana passada, quando vocês estavam reunidos em grupo, que foi o seguinte: eu era produtora do CBN Total, que é um programa tarde na CBN, né, tinha um âncora que chamava Adalberto Piotto, lá em São Paulo, e eu era produtora do programa dele aqui no Rio. Então, o que faz um produtor? O produtor... Ó, bom dia. Um produtor de rádio é aquele que vai marcar as entrevistas, vai pensar nos temas que vão ser abordados no programa, vai interagir com o âncora para definir a pauta daquele dia, né? E além de definir os temas que vão ser abordados num determinado programa, o produtor é aquele que vai achar as pessoas que se adequam àqueles temas, as pessoas que falam melhor sobre um determinado tema. Ele vai ter que ligar para essas pessoas, fazer o que a gente chama de pré-entrevista, porque, vejam, o âncora vai fazer uma entrevista ao vivo, você precisa saber minimamente se a pessoa consegue falar adequadamente. Se for uma pessoa que só responde assim, sim, não, mas por que você acha? Eu acho. Mas qual é a avaliação que você faz da decisão que o Senado tomou esta segunda-feira? Legal. Serve? Monossilábico. Não dá. Monossilábico não vai dar. Ao mesmo tempo, se você pega a pessoa que a gente chama de prolixa, e aí, o que você achou da decisão do Senado sobre a terceirização? Eu achei fundamental a decisão, acho muito interessante, porque, veja, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi falar a primeira vez da terceirização, e aí depois, meu pai também me contou a terceirização, começa a falar e você percebe que não tem muito embasamento. Então, o produtor, ele vai fazer uma pré-entrevista com esse entrevistado para saber se está ok. E aí eu lembro de duas histórias. Uma, na época da guerra do Iraque, que eu era produtora do estúdio, e aí liguei pro âncora de manhã para bater uma bola com ele, normal, e ele vira para mim e fala: Jaque, presta atenção, hoje eu quero protagonistas. Eu fiquei uns 2 segundos assim, muda, e falei: tá, me fala, Saddam ou Bush? Quem que você quer que entre no programa? Só para saber, né? Porque aí eu vou ver, como assim, protagonista de guerra? O tema era guerra. O tema era guerra, ele queria abrir um programa com guerra.
Quem é que a gente entrevista? A gente entrevista cientista político, a gente entrevista especialistas em guerra, a gente pode entrevistar um militar, de repente. Agora, o que é um protagonista de uma guerra do Iraque, gente? Aí eu falei que eu tenho uma gargalhada, eu falei, não, pode deixar comigo. Eu vou ligar para o Saddam agora, vou ver se ele tem um tempinho. E a outra que eu lembrei é o seguinte, você faz essa pré-entrevista, você conversa com o entrevistado, né, e diz para o âncora, tá ok, só que nem sempre tá ok. Não sei se eu contei essa história para vocês da pessoa bêbada. Não, mas por favor, comenta. Então, entrevistei o sujeito estava ótimo, advogado perfeito pro papo. Aí chegou na hora de entrar no ar, liguei pra ele e falei, tudo certo? Certo. No certo eu não podia saber se ele estava autorizado. Botei ele no ar, gente, meu frio na espinha na hora. Só pensei, o âncora vai me matar. Não deu outra, né? Ele falou 2 minutos no ar, já cortou, muito obrigado, falamos com o doutor fulano de tal, da associação tal, cortou, daqui a pouco eu escuto no intercomunicador. Jaqueline, a gente vai conversar depois do programa. Como é que eu ia saber, gente, que o sujeito resolveu relaxar? Alguma bebida alcoólica na hora do almoço para entrar? Enfim. Mas a função do produtor é justamente tentar minimizar esses riscos. Mas quando se está ao vivo, meu cara, reza antes de entrar no ar e vai, fala. Que protagonista que você ficou pra guerra? Arranjei um professor que tinha um livro escrito sobre guerras específicas sobre a guerra do Iraque, mais protagonista que isso. Tentei falar com o Saddam, mas ele não me ouviu. Né? Primeiro que a gente não conseguiu nem se comunicar. Né? Enfim, tá? Hã? Pois é, tentei, meu caro. Mas, por exemplo, eu também estava dando esse exemplo para o grupo. Quando teve uma explosão, um atentado em Bali, o que você faz durante um atentado em Bali? Você tem que colocar alguém no ar, de preferência que esteja em Bali, para falar. O jornalista do jornal impresso, ele pode falar com alguém em inglês, né? Faz a entrevista em inglês, traduz para um jornal. No rádio não tem como, você não pode botar ninguém falando inglês na rádio. Então eu catei aquele dia como produtora, achei uma associação de surfistas. A sua criatividade tem que fluir. Bali, surf. Surfista, deve ter um surfista brasileiro em Bali. Fui para uma associação de surfistas, consegui uns 4 nomes de brasileiros que estavam em Bali. Fui tentar falar com os 4, consegui falar com um que topou entrar na rádio para narrar como foi viver aquela confusão do atentado, dos medos, dos receios, como é que a situação estava, como é que a população estava se organizando. Então, assim, quando a gente fala de rádio, lembra que eu falei para vocês desde o início a questão da agilidade? É o tempo todo. E aí, agora que a turma tá inteira, eu trouxe, depois se vocês quiserem ver, as minhas relíquias. Eu não trouxe todas, porque são 3. Eu tenho 3 agendas que eu guardo com carinho da época da rádio, tá? Por assunto. Eu até postei outro dia no Facebook exatamente as agendas, um monte de gente se manifestou. Jornalistas também dizendo, eu tenho a minha agenda, eu ainda tenho a minha agenda. Que é aqui, ó, tava até aqui o adesivo da CBN e aqui o meu papelzinho dos ramais da Globo, quando eu trabalhava na Globo News. Né? Então, assim, o produtor, por exemplo, para marcar as entrevistas, gente, o produtor em rádio é aquele que tem a maior quantidade de telefones na vida. Assim, número da casa, do chefe de gabinete da presidência da República. E assim, e tem muito jornalista que inclusive guarda isso a 7 chaves, que tem muito ciúmes. Eu nunca tive ciúme. Eu acho isso bobeira, sabe? Mas enfim. Aí pra mostrar pra vocês aqui, ó. Políticos, por exemplo. Eu tinha políticos pela letra. Era no P, tava políticos, e aí eu ainda separava eles pela letra. Então todos com R aqui, depois ia, políticos com S, remédios, quem falava de remédios, trânsito. Se eu tivesse que apurar um acidente em trânsito, eu tinha o telefone de todo mundo, de 7 Rio, ao coordenador, assessor de operações especiais, coordenador do Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, com seus respectivos celulares. Tá? E você vai construindo, por isso eu nunca consegui me livrar. Assim, acho que eu vou guardar isso para sempre. Universidades, e aí vai, de remédios, de médicos então, gente. Médico é muita pauta, em rádio você faz muita pauta de saúde, né? Principalmente pauta quando você não tem assuntos importantes. Gente, é sempre bom falar dos perigos do filtro solar, ou então agora no outono, não deixe de usar o filtro solar.
Sei lá, a OMS diz que a obesidade está aumentando. Então, assim, são pautas que não caem nunca. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui mostrar para vocês. Médicos. Olha a quantidade de médicos que essa pessoa tinha na agenda dela. Ó. Sofresse algum problema também. Aqui. Ó. E vai. Porque essa, e detalhe, tá? Uma boa agenda de produtor, você ainda coloca do lado assim, monossilábico, fala bem, muito acessível, impossível de se achar, tá? Então tem essas dicas, que ajuda muito. Porque imagina se você vai lembrar o que cada um desses aqui fala, ou já falou, ou entende. Ainda é assim? Lá na Tupi ainda tem essas agendas assim? Sim, tem. Pois é, tem gente que já aderiu pro Word, enfim, já foi pro computador. Eu sempre... não. Ninguém tirava eficiência. Ninguém tirava eficiência. E eu acho que a Papelaria União acho que até faliu, gente. Todo mundo só tinha fichário da Papelaria União, exatamente assim. Nenhum outro funcionava. Enfim, direto do túnel do tempo. Bom, quando você faz a entrevista, você tem basicamente 3 personagens, segundo muitos autores. Quem entrevista, quem é entrevistado, né? E o ouvinte, certo? O ouvinte também participa, de certa forma, da entrevista, porque é ele que está ouvindo as duas partes, tanto quem entrevista como quem é entrevistado. E ele está o quê? Ele pode estar, por exemplo, por isso que eu até coloquei aqui, ó, acrescentando um 4º e 5º personagens, o próprio ambiente da entrevista e o ambiente do ouvinte. Primeiro que o que o ouvinte vai entender da entrevista vai depender do grau de atenção que ele tem. Exatamente. Se você, por exemplo, está no trânsito, você está vendo, acabou de ver um atropelamento, ou tem muita gente buzinando na sua cabeça, dificilmente você vai prestar atenção naquela entrevista que está sendo feita. Da mesma forma, se você está conversando com uma pessoa. Então, o ambiente do ouvinte já vai interferir. O ambiente da entrevista vai interferir. Tá para nós, uma coisa é você entrevistar alguém, né, no conforto do ar-condicionado, num estúdio, né, com a cola toda da sua pesquisa na frente. Outra coisa é você estar em pé, né, no meio de uma rebelião acontecendo, como eu contei para vocês, aqueles policiais assim que nem se mexem, né? E que você pergunta, tá tudo bem, moço? Tá tudo certo, tudo sob controle. Enfim, completamente diferente. Você em pé, é uma situação muito diferente. Você não tem, quando você está em pé, no meio de uma confusão, meu cara, quando eu fui lá cobrir a parada gay, não tem papelzinho, não tem nada, aquela multidão que vai passando por você, você vai fazendo assim, ó. Mas me conta como é que foi, o que você está achando, por que você está aqui, você se contorce todo. Então, assim, o ambiente da entrevista também vai fazer diferença. Ou que nem como contei para vocês lá no Museu de Arte Contemporânea, né? Que eu fui entrar antes de fazer a entrevista, meu papel voou, enfim. E aí vai no improviso. Então, assim, o ambiente, eu diria que é um dos principais personagens, meus caros. Porque, assim, se o ambiente estiver ruim... tem também o seguinte, essa é uma delícia. Às vezes você está na rua fazendo a entrevista, uma pessoa linda, carinhosa, fofa com você, resolve ouvir você no rádio. Já aconteceu com você? Não. Liga o som da rádio perto de você e aí você estava lá concentradíssima fazendo a entrevista, de repente você começa a ouvir a sua voz ecoando. Não tem coisa pior. Porque a sua voz, por exemplo, eu estou aqui falando, se eu estivesse falando na rádio, eu não estaria falando ao mesmo tempo na rádio do que eu estou falando, tem um delay. Gente, não tem coisa pior para tirar a concentração. Já aconteceu isso, por exemplo, eu fazendo lá o plantão na casa da Rosinha e do Garotinho, na porta da casa deles, tendo que entrar no ar o tempo todo, e o motorista, sei lá da onde, de que TV, resolveu botar o rádio porque queria ouvir no rádio. Foi insuportável. Eu fiquei falando 2 minutos, escutando a minha voz logo depois. Eu falava. E agora? Olha, foi péssimo, assim. Eu tive que delicadamente pedir para ele desligar porque estava impraticável, tá? Então, assim, o ambiente interfere muito. No ao vivo, você não tem controle do ambiente. Você pode pedir para as pessoas ficarem quietas, mas não adianta, gente. Vocês estão... Tá todo mundo seguindo a sua normalidade. De repente, tem um ser alucinado, parado num canto, né? Tá todo silêncio, tá lá o ser aparentemente normal. Daqui a pouco o ser pega o telefone e começa: olá, Maristênis, eu tô aqui reunida aqui no Saara. Gente, não tem como as pessoas não olharem pra sua cara.
ossos do ofício. Me lembro também um dia, lembra do racionamento? Acho que foi em 2002, racionamento de energia. Foi em 2002? Não, foi em 2001. Foi em 2001. Eu nessa época estava na Globo News, era estagiária. E aí assim, não tinha ninguém pra ir, né? Quando tem ninguém pra ir, eu olho pra tua cara e falo, tem um estagiário aqui, né? Vai você. Lá fui eu pra Santos Dumont, esperando o Davi Zilberstein, que ele era, acho que o líder, não me lembro agora o cargo dele, mas ele era o que estava coordenando as ações do governo em relação ao racionamento. Aí você chega, isso não foi em rádio, né? Foi em TV. Entra você, desesperada, correndo no aeroporto, com aquela canopla da Globo News, o câmera atrás, vocês correndo desesperadamente pelo aeroporto, vai dizer que ninguém vai olhar pra sua cara, né? E aí o sujeito aparece, você fala, olá, Jaqueline da Globo News, pode dar entrevista? Posso. Aí o pior na TV, né? Tuf, liga aquele holofote. E aí o que acontece, gente? Em 2 segundos? Multidão em volta. Multidão. Daqui a pouco tem alguém fazendo assim, né? Só falta botar uma plaquinha, mamãe, eu estou aqui. Então, assim, isso tudo interfere. Porque, ainda mais quando você não tem experiência, se você não foca na pessoa, a pessoa fica lá falando, as outras pessoas ficam falando atrás de você. Né? Falei pra vocês da menininha também, a criancinha que me interrompeu quando eu estava entrevistando. Né? Falei pra vocês do Brizola. Do Brizola eu não contei aqui ainda. Então vou contar. Inclusive para as câmeras. Eu era estagiária da CBN, foi em 1999, ou seja, outro dia. Era uma campanha, o Brizola estava concorrendo ao governo do Rio, junto com o Conde e outros políticos. A minha chara fez assim, do tipo, quem é Conde, nessas horas eu me sinto velha, deixa quieto, é um personagem. E aí, foi numa época que a legislação eleitoral começou a pegar muito pesado com as emissoras por conta do tempo que você reservava para cada candidato. Então foi quando a legislação eleitoral falou que tem que ser o mesmo tempo para cada candidato. E aí a CBN teve a ideia de lançar quadros. Então, por exemplo, o quadro um dia era o que você fará em relação ao meio ambiente. Aí a gente tinha que entrevistar todos os candidatos sobre aquele tema, ponto. E cada entrevista tinha que ter, sei lá, 1 minuto e meio. E naquele dia o tema era, se você for para o segundo turno, quem será seu concorrente? Olharam para mim e falaram, vai para o Saara, Brizola está fazendo corpo a corpo, todo mundo sabe o que é corpo a corpo. Brizola está fazendo corpo a corpo no Saara, você vai lá perguntar isso para ele. Se você for para o segundo turno, quem será o seu candidato? Lá fui eu. Aí meu chefe falou, só tem uma coisa, daqui a 2 horas tem que estar no ar. Ou seja, eu tinha que ir lá, entrevistar o Brizola, voltar, ir pro estúdio, editar a sonora para entrar no ar. Lá fui eu. Gente, quando eu cheguei no sábado, parecia que a Gisele Bündchen estava lá. Era uma multidão, mas era muita gente. Porque eu não sei o que acontece, né, com as pessoas, porque assim, elas vêm com político, nem gostam às vezes do político, mas quer tocar, quer pegar, quer, sabe, tirar foto. E eu fico me perguntando sempre o que essas pessoas fazem da vida, né? Foram 3 horas da tarde, tem um monte de gente. Eu cheguei lá, tinha 20 anos, foi outro dia também, gente, por isso que eu lembro. E com o gravador em punho, e aí eu olhei e falei, gente, como é que eu vou chegar até o Brizola? Não vou conseguir passar, eu com essa minha altura, 1,90 m, não consegui. E aí, quando eu olho, estava o Miro Teixeira, estava perto, estava mais perto, eu falei, é no deputado que eu for. Meu estilo tímida de ser, já fui assim, deputado. Aí ele olhou pra mim e falei, deputado, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu já falei isso pra vocês, a técnica do vou perder meu emprego é ótima. Vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego, me ajuda porque eu preciso chegar até o Brizola, preciso fazer uma pergunta, né? Acho que se fosse um menino fazendo isso, ele não teria dado tanta atenção, né? Mas fiz assim um sorrisinho, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele falou, vem comigo, né? Aí, herói, né? Super-homem, vem comigo. Segurou meu braço, saiu me levando pela multidão, eu agradecendo. Aí cheguei até o Brizola e falei, agora tá feito, né? Pronto, gente, resolvi. Fiquei resolvido, gente. Vocês acham que político responde ao que você pergunta? Não. Aí ele falou, governador, a repórter aqui da CBN quer fazer uma pergunta. Aí ele olhou pra minha cara, e a mufucada toda, né? E eu com a minha bolsa já segurando para um lado e para o outro. Aí eu perguntei, governador, me responda, se o senhor for para o segundo turno, quem vai ser seu concorrente? Aí ele olhou para minha cara, porque o povo
Bem no estilo Brizola mesmo. Bem estilo Brizola. Quando ele parou, eu fui de novo. Governador, por favor. Aí fiz a pergunta de novo. O que ele me respondeu? O povo sabe, gente, eu já estava num desespero desse povo sabe. E nessa segunda vez, tinha a Rádio Saara. O cara da Rádio Saara, aí eu comecei a escutar o eco da minha voz pelo Saara inteiro. Porque o repórter da Rádio Saara estava, hora eu botava o microfone perto de mim, hora do governador. Então eu ainda era, né, virei protagonista, o Saara inteiro me ouvia. E eu olhava para a hora e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu não aguentei. Já segurei no braço de novo, né? Eu tenho esse probleminha de timidez. Segurei no braço e falei, governador, por favor, preste atenção em mim. Aí ele fez a pergunta. Aí ele virou para mim e falou assim, por que o conde isso, o conde aquilo? Eu esperei ele acabar de falar, desliguei e falei, muito obrigada, governador. Voltei para a redação e escrevi que o candidato ao governo do Rio, Leonel Brizola, deu a entender que se ele fosse para o segundo turno, o concorrente dele seria o conde. Gente, foi um tumulto. Ou seja, se eu quisesse perguntar qualquer outra coisa para ele, eu não ia conseguir. O sujeito não me respondia uma pergunta. Tá? Então, assim, o ambiente, né, não só a pessoa, mas isso tudo vai influenciar a entrevista. E a gente tem que estar preparado. Porque, como é que é oh, meu Deus. Como é que missão dada é missão cumprida, né? Então, assim, tinha que voltar para a redação. Então, assim, é por isso que eu digo que tem um quarto e um quinto personagem. O próprio ambiente da entrevista e o ambiente em que o ouvinte se encontra. Né? Lembrem que o rádio, ele a qualquer momento, ele pode simplesmente ser desligado. Ou ser ligado a qualquer momento. Isso tudo vai influenciar. Tá? Por isso que, por exemplo, quando você está fazendo entrevista no rádio, depende, se a entrevista for muito longa, vocês provavelmente já devem ter ouvido que o repórter ou o âncora repetem. Bom, estamos conversando aqui com o secretário de segurança falando de tal. Secretário, e aí daqui a algum tempo de novo, estamos conversando aqui com o secretário de segurança, por quê? É para você simplesmente não tirar o ouvinte que ligou há pouco tempo a TV. A TV, ó. Há pouco fala. É porque não. Exatamente, foi o que eu pensei. A TV também faz a mesma coisa. Tá? Questões fechadas e questões abertas. Todo mundo sabe o que é uma questão fechada e o que é uma questão aberta? Questões fechadas. Você comeu tudo? Né? Começar dentro de casa. Filha, você comeu tudo? Sim. Não. Ah, você gostou do cinema ontem? Sim. Não. São sempre, perguntas fechadas são sempre perguntas que você vai responder com sim, não, de forma monossilábica. Eu gosto, não gosto. Gostou do filme? Odiei. Perguntas fechadas são perguntas que não dão muito espaço para outra pessoa desenvolver. Não significa que a outra pessoa não possa desenvolver, mas em geral, por exemplo, você acha que foi correta a decisão do Senado? Sim ou não? E lembrem-se, a gente já falou sobre isso. Entonação é informação. Uma coisa eu vou perguntar para você. Jaque, você achou correta a decisão do Senado? Agora, se eu pergunto para você, Jaque, você achou correta a decisão do Senado? Não. Eu já estou dizendo para ela, na minha pergunta, que eu acho um absurdo que ela concorde. Então, a gente tem que ter essa preocupação no rádio. E muitas vezes o âncora, o repórter, vai fazer isso com o entrevistado, né, conscientemente ou inconscientemente. A pergunta aberta já é diferente. Não é você acha que foi correta a decisão do Senado. É como você avalia a decisão do Senado. Percebem que o como você avalia dá espaço para o outro falar? Tá? Então, por exemplo, em vez de, na sua avaliação, o incêndio vai ser controlado rapidamente, a pergunta aberta é: que balanço você faz do trabalho dos bombeiros e qual é a situação do incêndio neste momento? Você dá espaço para o outro falar. Em rádio, a gente tem que dar preferência, muitas vezes, para as perguntas abertas. Tá? Por quê? Porque a tendência é isso, né? O que você achou? Ah, achei legal. Mas muda a sua vida? É, muda. Gente, olha, é a pior situação que pode acontecer no rádio. Você crente, você tem um espaço de 10 minutos para preencher e o sujeito do outro lado não desenvolve.
Você está quase desenvolvendo pelo sujeito. Por exemplo, eu vejo várias perguntas e tudo mais, fico um tempinho. Exatamente. E 5 perguntas que você acha que ia durar 5 minutos, duram 2. Exatamente, tá? Então, a questão é sempre privilegiar o porquê, como você avalia, né? Na sua avaliação, qual é a avaliação que você faz do que aconteceu ontem? Então, perguntas abertas. Ah, professora, mas eu não posso então fazer pergunta fechada? Claro que pode, não estou dizendo isso. Mas é para tomar cuidado para não ficar nas perguntas fechadas, porque quanto mais você fecha, mais o entrevistado se fecha também, né? Ou então tem o lado oposto, tem um sujeito também que abre a boca e não para de falar nunca mais. É como se quase ele fizesse a pergunta e ele respondesse, e você fica lá parado, né? O sujeito vai, ó, e aí você para e fica assim. Então assim, o seu desafio nessas horas é o quê? Você arranjar um... O cara fez assim, ó. Aí você fala, mas então, queria voltar nesse assunto, né? Queria reforçar essa parte aqui do que você acabou de dizer. E aí é o que a gente tem que prestar atenção, que eu até coloquei nos slides mais pro final. Mas entrevista não é conversa. O entrevistado não é seu amigo, você não é amigo do entrevistado. Não é um diálogo numa mesa de bar. É um diálogo, sim, mas é um diálogo superficial, no qual duas pessoas têm papéis muito bem definidos. Um vai entrevistar e o outro vai ser entrevistado. Você não pode deixar o entrevistado virar entrevistador. E político, principalmente, sabe fazer isso muito bem. Então, assim, o político é aquele que você vai fazer uma pergunta que é ruim para ele, né? Governador, existem denúncias envolvendo o seu nome sobre desvio de verbas públicas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí o sujeito olha para você e fala, excelente pergunta, Jaqueline, muito bem colocada essa pergunta. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que o meu governo vem investindo 3 milhões por mês em saúde, né, em saneamento básico também, e dizer, inclusive, que eu, por fazer coisas eficientes no governo, eu venho despertando uma certa inveja dos outros políticos. Não falou nada que você perguntou. E vai. Então, não é à toa que em debates eleitorais, por exemplo, você tem jornalistas muito bem preparados, e mesmo os bem preparados, vocês devem ter visto debates, que eu toda hora assim, candidato, dá licença, candidato, por favor, candidato, olha o tempo, candidato, porque vai, esse é o tipo de entrevistado que você nem pergunta, né? Se você fala assim, boa tarde, é um prazer estar aqui, eu gostaria de dizer, vai. E você tem que lembrar que é uma entrevista, né? Supostamente, quem está entrevistando é que conduz a entrevista, supostamente. Tá? Então, é importante a gente prestar atenção nessas questões abertas. Tá? Então, assim, questão fechada, por exemplo, é muito bom quando o entrevistado, no meio, digamos, uma fala de 1 minuto, no meio da fala ele fala algo que você considera importante. No meio do caminho ele critica alguém, por exemplo, ou ele dá um número que você pode voltar e falar assim, peraí, o que o senhor está me dizendo, então, é que fulano agiu errado. Sim. Questão fechada nessa situação é muito bom para você embasar, para você reforçar o que foi dito de forma displicente. Tá? Então, assim, como é que eu consigo fazer isso? Treino, gente. Não tem... Oi? Percepção do tempo que você vai treinando. Não tem outro jeito, tem que treinar. Tá? Porque assim, eu diria para vocês que é o momento que o jornalista tem que ter atenção redobrada. Até porque jornalista é, antes de tudo, uma pessoa, né, que tem vida própria, que tem compromissos, que tem tendências. Então também, se você pega o entrevistado prolixo no meio do caminho, daqui a pouco, que nem aula, daqui a pouco você começa assim, imagina o cinema do meu namorado hoje, o que a gente vai ver? Tem aquela conta que eu tenho que pagar para chegar em casa, minha mãe pediu para fazer alguma coisa, não lembro o que era. Daqui a pouco você vai aqui pela entrevista e o cara já está lá falando e você perdeu. Isso é muito comum. É que nem vocês fazem várias vezes quando eu estou falando aqui, né? Voltar. Eu sei, porque tem horas da semana que eu também estou sentada aí, a cabeça começa a voar. Formas de transmissão. Você tem 2 formas de transmissão no rádio da entrevista, ao vivo e gravado. Né? O ao vivo é o ir direto à fonte. É como se o ouvinte tivesse praticamente
participando da produção da notícia. Porque ele está ali ouvindo com você, ao mesmo tempo que você, o que o entrevistado está dizendo. Né? Então, é como se o ouvinte fosse uma testemunha da produção da notícia. O que é muito legal e o que é muito perigoso para a gente que está fazendo. Ao vivo, é o slogan da Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode acontecer. Na entrevista a qualquer momento, tudo pode acontecer. Né? O entrevistado pode ficar sem voz, você pode ficar com uma louca vontade de tossir. Isso já aconteceu comigo, entrevistando um ministro ao vivo pelo telefone, doida para tossir. Já estava quase... E, enfim, suplício. Espirrar. Mas espirrar, você espirra, você pede desculpa e continua. A tosse, meu caro, tosse não, a tosse te impede de pensar, porque você começa a tossir e você não para de tossir. E aí você faz o quê? Chão comercial. Chão comercial, desliga, né? Nossa, problemas, falhas técnicas, perdemos o contato com a repórter. Caiu a ligação. Isso tudo pode acontecer. Teve repórter já que entrou uma vez com o nariz escorrendo. Nossa. Começou a escorrer, não podia parar para limpar. Mas pelo menos ninguém viu. Ninguém viu, mas ele estava lá com aquele problema. Ele tinha um problema. Eu tenho grande dificuldade com isso. Eu começo a rir da situação. Somos duas. E não consigo parar, sabe? E às vezes acontecem coisas assim, sérias. E eu não consigo de jeito nenhum. E eu tô estagiando aqui na rádio, de 4 às 10. E aí eu faço debates, né? Então, assim, às vezes eu acho graça de uma coisa. E eu fico numa situação assim, sabe? Cara, você vai ter que arranjar um jeito de resolver isso aí. Eu resolvo da seguinte forma. Eu começo a pensar numa coisa muito triste. Alguém morreu. Na morte de alguém, sabe? Começo a tentar focar. Eu tenho o mesmo problema que você. E eu fico nervosa com isso. Ainda mais não tá difícil. Eu tenho grandes problemas assim, de riso. E se eu quiser rir e olhar pra alguém que tá com vontade de rir, aí já foi. Já era. Aí eu sou do tipo da pessoa que tô no elevador, quero rir. Já disse pra você que todo mundo tem problema, a gente também quer. Então tô numa sala de aula, por exemplo, tenho vontade de rir, às vezes eu não posso rir. Né? Enfim. É uma questão de tentar realmente controlar. E o problema é o seguinte, a nossa voz comunica. Quando a gente quer rir, a voz fica falha. Não é nem quando a gente está nervoso ou quando a gente está titubeando por alguma coisa. Isso aí é costume, é experiência, você vai ter que arranjar teu jeito. Já falei pra vocês que eu já li muito repórter CBN de costas, assim, né? Parada assim, olha, no repórter CBN porque o operador de áudio era um palhaço e me fazia rir o tempo todo. Eu não podia olhar pra cara dele com a cara gargalhada. Então, às vezes, ele começava a falar uma coisa, o repórter CBN, a vinheta já tava rolando, e eu olhava pra ele e queria rir, eu pegava o repórter CBN e ficava assim, ó, já grudada na parede pra não olhar pra ele pra conseguir rir. E já falei pra vocês que teve um dia que eu entrei rindo. Sorte que a diretora não ouviu, porque senão eu tinha sido demitida sem